Deus, nos fazer andar nos caminhos do Senhor. E eu quero dizer a todos os irmãos que, quando nós estamos estudando este profeta aqui, ele estava tentando reconstruir os caminhos de Deus, as coisas de Deus. E os israelitas deviam voltar para Deus. Ageu capítulo 1, eu quero ler agora os 6 primeiros versos para a nossa meditação nesta hora. Então, por favor, acompanhe aí o nosso estudo. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, eu quero destacar que o profeta está fazendo algumas exortações, e a nossa mensagem, não nesta noite eu só vou ficar na primeira, tem 4 mensagens. Primeiro, a exortação para a reedificação do templo, vai do capítulo 1, versos de número 1 até o 15. A glória do novo templo, capítulo 2, de 1 a 9. A repreensão da infidelidade do povo, capítulo 2, de versos 10 a 19. E a promessa do Senhor a Zorobabel, capítulo 2, 20 até o 23. Então, a profecia de Ageu está depois de Esdras, ou pelo menos no mesmo intento aqui, Esdras e Neemias. Então eu quero destacar aqui para todos vocês que a profecia de Esdras e Neemias, as profecias não, a profecia de Ageu está dentro desse contexto da volta do povo de Israel para a terra prometida. Jerusalém estava cumprindo as profecias de Sofonias, que ele profetizou a respeito de Israel. Eu quero ler para você Sofonias 3, 14 ao 17, que é antes de Ageu pregar. Ele diz assim: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal nenhum. Os versículos seguintes diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das terras, das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrio. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que forem expulsos.
e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei certamente. Farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O que nós temos aqui é justamente uma profecia de renovação que Sofonias pregou antes de Ageu, e agora em Ageu eles estavam agora voltando cheios de alegria, sendo abençoados por Deus, eles estavam ali recebendo muitas das bênçãos que Sofonias diz aí que nós vimos. Mas aqui há um detalhe. Ageu, Zacarias e Malaquias começam a exortar o povo, dizendo: cuidado, cuidado, porque vocês podem voltar a fazer o que é mal perante o Senhor. E nesse sentido, eu quero destacar aqui para vocês, meus irmãos, que Jerusalém tinha cumprido todas as sentenças de Deus e agora, com a graça de Deus, eles estavam voltando. Então, veja o que Ageu 1:1 nos diz aqui, para que nós possamos vislumbrar. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então nós temos uma mensagem direcionada ao governador de Judá e ao sumo sacerdote Josué. E essa mensagem é uma mensagem do próprio Deus através de Ageu para que eles reconstruíssem o templo. E aí eu quero dizer para vocês que eles estavam gozando dos privilégios da volta para a terra prometida, mas era um momento de transição, de alegria, mas tempos perigosos. Nós estamos passando por um momento assim agora. E eu quero fazer um paralelo aqui com vocês, porque é tempo de erguer-se para Deus. Em outras palavras, na linguagem de Ageu, é tempo de erguer o templo do Senhor. Eu não estou falando de um templo físico. A presença de Deus no Novo Testamento e aqueles que creem é no coração de pessoas. Por isso que Deus precisa ser a prioridade. E aí é o tema do nosso estudo aqui, porque Deus requer, ele requer ele merece o respeito devido ao seu nome. Ele requer uma vida de respeito ao seu nome. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar é que não é tempo eh, de a gente pensar em outra coisa a não ser em Deus. E aqui olha o que diz o verso 2: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Provavelmente quem estava falando isso eram alguns, mas a maioria estava bem, todo mundo gozando de saúde, na boa. Ah, graças a Deus nós estamos aqui e agora nós estamos na nossa terrinha. Eu quero lembrar a todos vocês que deixar Deus é muito problemático. E aqui Ageu vem e ele dá algumas exortações, e a primeira delas é: considerai o vosso passado. Eu creio que cada um de nós precisa fazer isso, e Israel caiu porque deixou o Senhor e se prostituiu com outros povos. Eu quero ler para vocês Isaías capítulo 5, verso 8 e depois verso 11. São alguns ais que Isaías profetizou quase 800 anos antes de Cristo vir. Ai dos que ajuntam casa e reúnem o campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. O que ele estava vendo é que as pessoas estavam se enriquecendo e se afastando de Deus.
Você já notou que nós temos todos os privilégios, todas as coisas que muitos não tiveram no passado, televisão de último tipo, internet, computador, celular e tudo mais, e isto tem nos afastado de Deus? Eu, às vezes eu fico pensando se o que estava acontecendo com Ageu lá não é a mesma coisa que está acontecendo nos nossos dias. Muitas pessoas têm se afastado de Deus. Olhe para o passado e veja se você buscava Deus antes. Veja se você estava andando com Deus antes. Isaías diz assim, no verso 11: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho se esquenta. E ele está condenando uma geração de pessoas que estavam abandonando a Deus e davam mais valor para as bebidas e para as festas do que para Deus. Verso Ainda eu quero ler aqui o verso 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. Mais uma vez ele está dizendo que aquela geração dele lá era uma geração má, que fazia o mal e que não respeitava aqueles que são mais pobres. Pisava. Nós estamos no meio de uma discussão tremenda a respeito de racismo. Pessoas das nossas igrejas são racistas. Isso é pecado. Considerai o vosso passado, diz Ageu. Olhem para trás. Israel caiu e vocês podem voltar a cair. Vocês podem voltar a deixar o Senhor. Esta foi a casa de Israel. E aí eu quero ler para vocês Isaías 5, verso 25. Diz assim: Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremam os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Quer dizer, Deus se irou contra o povo. E eu creio que esse é o perigo que nós corremos também, de voltar tudo ao normal e a gente se afastar de Deus de novo. Meus queridos que nos ouvem agora, há um perigo tremendo de deixarmos Deus de lado. Ageu, de 1, 3 até o 11, ele dá ele reclama a respeito de quem é o Senhor. E eu quero mostrar algumas coisas. Por que que Deus merece toda a honra e o melhor lugar na nossa vida? Primeiro, olhem o passado. Segundo, deixar Deus é perder o melhor desta terra. O verso 6 nos diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Você já imaginou? A gente trabalha, trabalha, trabalha e não consegue reunir nada. Nós vamos viver um tempo de recessão por causa desse coronavírus e há muitas pessoas que estão nervosas. Tem gente que não consegue mais dormir de medo, mas nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque Deus é quem dá o nosso sustento. É Ele que é a razão da nossa vida. Por isso, você deve tomar cuidado, porque no passado os israelitas trabalhavam, trabalhavam e não conseguiam comer daquilo que eles trabalhavam. E nós estamos em tempos difíceis, mas quando nós começamos a confiar em Deus, nós começamos a perceber que Deus é maior do que qualquer problema financeiro. Ele pode erguer o Brasil. O que o Brasil precisa fazer é voltar-se para Deus. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a nossa agricultura. Eu estava vendo hoje, tem duas nuvens de gafanhoto, uma em direção à Argentina, maior do que a primeira, e a primeira que estava sobre a Argentina está se aproximando do Brasil.
Deus é Deus. Ele é maior do que qualquer coisa. Ele tem poder para desviar qualquer nuvem de gafanhotos. Mas nós precisamos confiar em Deus. E às vezes nós não entendemos por que que Deus está fazendo determinadas coisas, mas nós sabemos que é para o nosso bem. E nós devemos esperar que seja assim. Confiar que Deus é maior do que qualquer tribulação que possa vir sobre a terra. A gente sabe que nós temos sofrido por causa do nosso próprio pecado. Nós temos sofrido por causa dos nossos próprios erros. O homem tem devastado, tem matado índios, tem feito coisas neste país que são terríveis, brincando com Deus, andando de qualquer forma, oprimindo os mais pobres. Os nossos políticos estão cheios de corrupção, mas Deus, ele pode reverter isso. Quando homens e mulheres começam a buscar a Deus, Deus começa a mudar toda uma situação. Até a pessoa do presidente, a pessoa dos ministros e todos eles quebrassem os seus joelhos diante de Deus, dobrassem os seus joelhos diante de Deus. Deus é poderoso para fazer alguma coisa. E eu quero dizer que Ageu está dizendo, mas não chega para fartar-vos. Você mesmo pode estar vivendo um momento agora que você busca, busca e não consegue encontrar. Você anda atrás de coisas e não consegue saciar a sua alegria. Sabe por quê? Porque você não tem buscado Deus em primeiro lugar. Mas não dá para saciar-vos, diz Ageu. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. É uma maneira de dizer, literalmente, que é buscar, buscar e não acontece nada. Eu estou andando, é porque você não está buscando da maneira como deveria buscar. É isso que Ageu está aqui acrescentando. Eu quero lembrar a todos vocês que deixar a Deus é perder o melhor desta terra. Sempre há promessas para quem está com Deus. Eu quero lembrar aqui Mateus capítulo 6, versos de número 31 ao 34, Jesus falando no Sermão do Monte. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E são as coisas que Ageu aponta aqui, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O povo de Deus precisa buscar Deus em primeiro lugar. Aí ele diz: os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, o seu reino, e desculpem, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E aqui eu quero destacar, porque eu ouvi uma vez um pastor, Ariovaldo Ramos, um pastor batista, falando sobre isso, dizendo que as pessoas às vezes veem, Senhor, me ajude aqui com a minha dor de barriga. Essas são as palavras dele, né? Mas daí Deus fala assim: bom, primeiro me busca, depois eu resolvo o problema da sua dor de barriga. Não, 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 Senhor, eu quero que o Senhor resolva. E Deus me busque primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar. É colocar Deus no lugar de honra, no lugar dele. O primeiro lugar no nosso coração tem que ser do Senhor e não de outras coisas. Aonde está Deus na sua vida nesse momento? Será que você não está trabalhando demais e está se esquecendo de que é Deus quem abençoa a nossa família, é Deus quem abençoa os nossos filhos, é Deus quem nos faz crer, é Deus quem nos dá fé, é Deus quem faz todas as coisas. Busque a Deus. Mateus capítulo 10, dos versículos de número 40 ao 42, diz assim: Quem vos recebe quem vos recebe a mim me recebe.
Quando você recebe uma pessoa e você ama alguém que está do seu lado, você está recebendo o próprio Cristo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão, o prêmio, o presente de um justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu presente, o seu galardão. Existem estímulos, existem presentes na vida com Deus. Deixar Deus é burrice, é besteira. E quantas pessoas não estão aí? O texto de Amós ainda nos diz que e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo em um saquetel furado. É como se eles estivessem colocando e o dinheiro vai caindo, e o dinheiro vai indo embora. Eu quero lembrar a todos vocês que o nosso Deus é maravilhoso e ele pode fazer transbordar todo o nosso celeiro. Eu não creio na teologia da prosperidade, mas eu creio na provisão de Deus. Deus é soberano e ele pode prover o que você necessita. Busque a Deus em primeiro lugar. Então, olhem o passado, deixem Deus, não deixe o Senhor, porque deixar Deus é perder o melhor desta terra. Versículos 7 a 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. O que Deus está dizendo aqui é que o reino de Deus e a sua justiça tem que ser a prioridade em nossa vida. Eu quero dizer para você, é muito importante você trabalhar e você dar o sustento para sua casa, mas eu quero saber se o pão do céu está em prioridade na hora do pão da terra. Porque eu tenho visto que muitos cristãos, antes dessa pandemia, não se lembravam nem de agradecer a Deus o dia do aniversário deles. Ah, você pode dizer assim, mas será? É. Quantas pessoas que estavam se esquecendo de Deus e agora estão com vontade de voltar para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Deus está mexendo com muitas coisas. Então Ageu diz: olhem para trás e sigam os exemplos bons, mas cuidado, porque vocês estavam esperando muito e eis que veio a ser pouco. Por quê? Porque vocês estavam nas suas casas com muitas coisas, mas as coisas de Deus, a casa de Deus, aquilo que é do Senhor, e por favor, não entenda isso literalmente como templo e bens materiais, mas as coisas prioritárias de Deus, como buscar Deus em oração, buscar Deus na sua palavra, ler e meditar a sua palavra todos os dias. Quantas pessoas que têm deixado de fazer isso? O que Deus quer de nós? John Piper diz que Deus é o único ser que recebe glória e abençoa. Porque eu e você, a gente recebe glória e a gente esquece de quem é que vem todas as coisas. Cuidado, olhe para o seu coração. Por isso, o verso 10 diz assim: os céus sobre vós retêm o orvalho e a terra os seus frutos. Deus, quando nós o glorificamos, quando nós levamos Deus a sério, Deus começa a fazer chover bênçãos sobre as nossas vidas. Agora, quando nós deixamos o Senhor, é como se a mão dele saísse de sobre nós. E aí
muitas coisas podem acontecer. Eu creio que tudo isso que está acontecendo é como se Deus estivesse dizendo: acorda, povo meu, acorda você que está dormindo, pare de viver desse jeito como você tem vivido e busque a minha face, busque a minha presença e você verá o melhor desta terra. Você vai ver bênçãos das mais variadas. Eu não estou dizendo aqui que ser rico é ser feliz, mas tendo o que comer e o que beber e o que vestir, estejamos contentes. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Aí o profeta Ageu diz assim: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que ele está dizendo é que Deus, quando o povo começa a se esquecer dele, ele retira a sua mão. Quando nós olhamos para o nosso país e a gente vê que há tantas coisas erradas, nós pensamos assim: ah, será que Deus não. Eu acho que ele se esqueceu. Não, não esqueceu, não. Clame a Deus, busque a Deus, e você vai ver que ele vai lhe abençoar. Todos aqueles que nos ouvem devem buscar a Deus. E eu quero terminar porque o povo atendeu aquilo que Ageu pregou. Então Zorobabel, que era o governador, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Quais são os resultados de uma vida que busca Deus? Temor. O povo temeu diante de Deus, diz o verso 12. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos abençoa de todas as formas possíveis. E aí o verso 14 diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Então, nessa primeira mensagem, a honra ao Senhor foi obedecida pelo povo. Eles despertaram e perceberam que Deus merece o primeiro lugar. Meus queridos irmãos e irmãs, qual é a posição que Deus ocupa na sua casa? Desculpe a minha ousadia, não temos colocado Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar, para que você possa edificar as coisas de Deus e reedificar tudo que está quebrado na sua vida, nesse momento da pandemia do Covid-19, em que nós estamos esperando momentos de refrigério. Deus é poderoso. E quem sabe essas vacinas que eles estão lançando nesses dias sejam eficazes, mas elas podem não ser. E nós precisamos restaurar o altar do Senhor no nosso coração e voltar para Deus, colocar nossa vida diante do Senhor mais uma vez, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me ajude, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero viver para ti, eu quero andar contigo, Senhor, e eu te peço que o Senhor me abençoe e me ajude em todas as coisas. Vamos orar nesse instante? Eu quero orar pelos irmãos e quero agradecer a Deus por esse momento de súplica e de adoração ao nome do Senhor.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a palavra deste profeta Ageu nos faça olhar para trás, considerando o nosso passado, mas percebendo, ó Deus, que tu não tens tido o primeiro lugar em nossa vida. Eu te peço, ó Deus, pelos meus irmãos, peço por aqueles que estão fazendo aniversário, o Júnior e a Anne. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe também os nossos irmãos enfermos, Dona Ana, aqueles que são mais velhos, ó Deus, a Dona Cida, que está sofrendo, Senhor. Eu te peço também pela vida da Dona Zenaide, peço pela vida, Senhor, do seu Manolo, da Dona Nadeja, da Dona Lida, da Mônica, ó Deus, e da sua casa. Eu te peço, ó Senhor, pela vida da Sandra, da Simone. Te agradeço pela vida delas e pela restauração da Dona Ilair também. Peço pela vida do seu Jurandir, da Dona Sueli, pela vida do Noel e da Sônia, Senhor, do João, da Marlene, de todos eles, ó Deus. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida da Neuci, do Márcio, sua casa, Senhor, suas filhas. Eu te peço que o Senhor abençoe a minha casa. O Senhor abençoe a vida da Neuza, abençoe a vida da Aline, do Deco, do Sebastião, Senhor, do Murilo, dos nossos irmãos, da Dona Zoelete, do seu Lilo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe todas essas casas, que o Senhor estenda a mão sobre aqueles que nos ouvem também agora. Eu não conheço, eu não sei quantos estão aqui, mas abençoa-os também. Nos lembramos, ó Deus, da Mariana e do Guilherme. Nos lembramos também, ó Deus, de todos os nossos queridos irmãos. Abençoa-os, ó Pai. Abençoa o nosso presbitério. Abençoa os pastores que têm pregado a tua palavra. Abençoa a nossa vida, Senhor, e multiplica os nossos bens, não para nós, mas para a tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e a todas. Fiquem com Deus e que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos os irmãos. Parabéns, Marcelo e Mara, que completaram mais um ano de vida. Que Deus os abençoe também como casal no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Uma boa noite a todos.